Boa noite. Entre os muitos setores afetados pela crise econômica, poucos são atingidos tão em cheio pela tempestade perfeita que se abate sobre o Brasil, quanto a construção civil, prejudicada pelo colapso da confiança, em especial quanto à manutenção do emprego e pela falta de financiamento de longo prazo para a aquisição de imóveis. Aliás, recentemente a Caixa divulgou a alteração das regras para a concessão de financiamentos imobiliários, o que preocupa ainda mais o segmento. Há quem preveja que esse será o pior ano em mais de uma década. Analistas esperam queda de até 5,5% no PIB da área. Entre as 13 maiores incorporadoras, isso eu estou falando nível Brasil, 6 travaram novos negócios. No primeiro trimestre, o lançamento de novos empreendimentos caiu 57% em relação ao mesmo período de 2014. Aqui no estado, uma pesquisa recente da FEComércio já apontou esse desaquecimento no setor. Qual é a solução? Os empresários estão, de fato, apreensivos na ilha de tranquilidade econômica, que é Santa Catarina, que costuma apresentar um desempenho melhor em relação ao Brasil quando o problema atinge todo o país. A mesa está formada e o nosso debate sobre a situação do mercado imobiliário aqui no estado começa agora. O programa de hoje recebe, para conversar sobre esse assunto, o Dr. Luciano Duarte Pérez, que é advogado especialista em direito bancário e presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário. Também está conosco o presidente do Sindicato da Habitação de Florianópolis, o Secov, Fernando Vilrich, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscon, Hélio Barros. Muito obrigado a todos pela gentileza da participação mais uma vez aqui no programa, que está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais, e Queires, todo mundo tem um grande motivo para comprar no Queires. Temos ainda o nosso convite habitual para que você interaja conosco e ajude a produzir o Conversas Cruzadas dessa quarta-feira. Nós estamos ao vivo aqui na TV Com para todo o estado de Santa Catarina. São 10h04 agora, 22 graus a temperatura. Você tem à sua disposição o número 48-9188-4044. 9188-4044 é o número do WhatsApp da TV Com, ou mensagem de texto convencional se você não tem o WhatsApp. Só não vale ligação porque o telefone está aqui na bancada e aí nós não temos como atendê-lo. O programa convidou ainda para participar dessa nossa conversa a Caixa Econômica Federal, que fez essas mudanças recentes no financiamento de imóveis para quem buscava adquirir um apartamento, uma residência usada. E eles não vieram. Enviaram uma nota que eu vou ler agora, que diz basicamente que a Caixa informa que o foco do banco esse ano não será, ou melhor, será o financiamento de imóveis novos com destaque para a habitação popular, operações do Minha Casa Minha Vida e recursos do FGTS. A Caixa reforça que essas operações de habitação popular não tiveram nenhuma alteração. Diz ainda que a cota de financiamento de imóveis usados apenas para operações com recursos da poupança, que são baseadas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, vai passar de 80% para 50% nas operações do Sistema Financeiro de Habitação e de 70% para 40% nos imóveis do Sistema Financeiro Imobiliário pelo Sistema de Amortização Constante. A Caixa apresentou ainda uma tabela, que se for o caso a gente vem a ela mais tarde, demonstrando as taxas de juros efetivas antes e depois da mudança. Elas ficaram mais caras na tabela SFH, que é do Sistema Financeiro de Habitação. E a gente vai falar justamente sobre esse assunto a partir de agora. É importante destacar que a Caixa também está organizando para o próximo fim de semana o Feirão Caixa aqui em Florianópolis, como acontece em outras cidades também, num momento bastante delicado para toda a economia, principalmente para o setor imobiliário. Eu queria começar com o presidente do Sindicato da Habitação de Florianópolis,
Fernando Vilris, que está aqui conosco, nos honrando com a sua presença novamente. Presidente, obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite e boa noite. Qual é o levantamento que os senhores já conseguiram fazer desse 2015 que, para muitos, merece ser esquecido economicamente falando? Boa noite, Felipe, obrigado pelo convite. Boa noite, doutor Hélio, doutor Luciano, os colegas aqui presentes mais uma vez. Você mesmo citou a pesquisa da FEComércio, né, a pesquisa do mercado imobiliário da nossa região da Grande Florianópolis, uma pesquisa construída pela Federação do Comércio juntamente com o Secov, e infelizmente os nossos dados ainda têm pouco histórico, né? Nós temos apenas um ano de coleta de dados, mas nesse período nós já conseguimos realmente identificar, né, uma ligeira retração no mercado. Os números já apontam, né, pequenas reduções, né, pontuais nos valores de oferta de imóveis, né, e principalmente também na velocidade de venda e na velocidade de aluguel, né, na nossa região. Ou seja, isso demonstra não que o mercado esteja parado, né, ou seja, existem sim negócios sendo realizados, mas é claro que a velocidade, né, é muito menor do que aquela que nós gostaríamos, né? Talvez aqui ainda os números não mostrem uma crise tão séria, primeiro em razão do histórico, que é muito curto, e talvez porque a nossa região ainda seja um polo muito atrativo de investimentos, de migração de boa renda dentro do Brasil, né? E por estarmos ainda num estado, né, onde o nível de renda e de emprego são bastante ainda satisfatórios com relação ao que se apresenta no resto do país, né? Mas, apesar de nós conseguirmos identificar as razões pelas quais chegamos nesse momento, né, econômico, não concordamos com as razões, é claro, sim, mas conseguimos visualizar o porquê, né? E dentre elas, uma crítica que se faz historicamente, né, que os Secovs do Brasil fazem historicamente, que é a falta de uma política habitacional, né, do governo federal, a falta de uma política habitacional para mitigar o déficit da habitação no Brasil. O que a gente tem e visualiza são programas pontuais, né, que são fomentados, depois são reduzidos, alguns são extintos, como é o caso do PAR, né, do Programa de Arrendamento Residencial, da Caixa, que também está no seu fim, né, e agora sofrendo, né, justamente pela falta de uma política, em razão do momento econômico, uma redução, né, um aumento na taxa de juros e uma redução do capital financiado, né, que é terrível para o nosso mercado, terrível para a construção civil, terrível para o mercado imobiliário de compra e venda, né, porque efetivamente dificulta muito para aquele que quer vender o seu imóvel porque quer comprar um novo, né, porque a partir de agora só quem realmente tem condições, na hora de comprar um imóvel usado, de pagar 50% do preço, é que vai conseguir financiar os outros 50%. E isso atinge uma classe econômica ali do imóvel entre 190 a 250 mil, né? Que é uma classe que mais precisa desse aporte, né? Porque realmente não tem condição de dispor aí de 100 mil, né? 120, 130 mil reais para pagamento à vista, né? Com a hipótese de financiar o restante. Então, realmente nos aponta, né, de que é um ano realmente muito difícil para a construção civil, para o mercado imobiliário como um todo, né, porque apesar de não ser uma redução direta no imóvel novo, né, é claro que hoje, né, a construtora recebe imóveis, né, na negociação e como qualquer empresa que provavelmente vai ficar com esse produto mais tempo na pauta, né, vai criar mais dificuldade, vai desvalorizá-lo na hora de receber esse imóvel numa negociação, né? Então esse ano realmente é um ano que aponta uma série de dificuldades para o nosso mercado, em que pese como empresário, né, no Brasil nós temos que ser sempre otimistas e sempre com a capacidade de reinvenção, né? Aquilo que infelizmente nos momentos mais difíceis o governo não faz, simplesmente aumenta tributos, corta benefícios, né? E o empresário tem que tirar da sua caixinha mágica a solução para esses problemas. Você destacou nessa sua fala inicial
basicamente o que eu tinha falado na abertura do programa, e eu queria explorar um pouco mais isso. A gente é beneficiado aqui no estado, em Florianópolis de forma específica também, porque nós temos uma região em que as pessoas querem vir morar aqui, nos procuram, buscam as imobiliárias aqui, as construtoras, para adquirir uma residência e poderem morar aqui numa cidade que para muitos é um paraíso, apesar dos pontos em que nós temos ainda que melhorar em infraestrutura, enfim, mas no saldo a gente sai ganhando. Levando em consideração isso, eu retomo aquela expressão que eu falei na abertura do programa, essa ilha que Santa Catarina, o Estado, e não estou me equivocando aqui, por vezes se demonstra uma ilha em que o Brasil inteiro pode cair, o Estado cresce ou não cai tanto, a indústria é assim, em inúmeros outros segmentos da economia nós temos essa diferenciação, o país não vai tão bem, o Estado vai um pouco melhor. Nós já tivemos uma diferenciação sensível em relação aos nossos colegas federados, outros estados? Olha, realmente nós vivemos ainda num estado, né, como você falou, que tem as suas benesses, né, e isso também por papel, né, do empresariado e de suas organizações. Inclusive, parabéns aqui ao Dr. Hélio, porque a Fiesc também completa agora 65 Sim. anos, né, e tanto a Fiesc como a FEComércio, através das suas instituições, né, o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC, né, tem investido ao longo de todos esses anos, né, muito na educação, né, da formação de profissionais capacitados, e a gente sabe que tanto na indústria como no serviço, essa educação do povo catarinense, essa capacidade, né, de dedicação dessas instituições que faz com que todos nós possamos ter um profissional ainda diferenciado dentro do perfil nacional, né, e é essa mão de obra qualificada que faz com que a indústria e o comércio de Santa Catarina, apesar de sofrer, né, consegue eventualmente num prazo um pouco menor, né, se reerguer, né? Sim. Então isso é o nosso ponto positivo, né, além desses que você já citou, mas nem por isso, né, nós podemos deixar de criticar que talvez essa medida, né, da Caixa Econômica, inclusive de alta de taxas, né, de juros para o financiamento, que antes já era um valor absurdo, né, de 8% a 9%, e agora chegando a 11%, né, isso é uma taxa de juros completamente insana, né, absurda. Isso faz com que realmente o empreendedor reveja, né, os seus projetos, e não que vá haver no curto prazo uma redução no preço de oferta do imóvel que está sendo lançado, do imóvel novo, mas o empresário recua e de repente deixa de lançar o próximo empreendimento, segura mais um pouco e com isso deixa de construir, reduz o emprego, né? E aí a gente começa uma espiral negativa de redução da renda e da capacidade de aquisição do consumidor, que essa é um cenário realmente péssimo para todos nós. Você deu o gancho perfeito aqui para eu abordar o Dr. Hélio Bairros, que é o presidente do Sinduscon, está aqui conosco mais uma vez, também, assim como o Fernando, nos honrando com a presença, porque quando nós falamos de força de trabalho, de pesquisa sobre mão de obra, os segmentos econômicos, e você se recorda disso porque assiste o programa e é bem informado, que mais são expressivos são justamente a indústria e a construção civil, se alternando, dependendo da pesquisa e da modalidade estudada, ora um, ora outro tem uma força de trabalho mais significativa. E aí, é claro, essa espiral que o Fernando mencionou, negativa, eu acredito que já deva deixar preocupados os empresários da construção civil, porque são eles que geram uma mão de obra absolutamente oportuna para o cidadão que às vezes não tem a qualificação, às vezes um emprego tão necessário e desejado vem justamente desse segmento. Presidente Hélio, obrigado pela gentileza mais uma vez da participação aqui conosco. O que os senhores já sentiram dessas notícias não muito agradáveis financeiramente? Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa noite, Fernando. Boa noite, doutor Luciano. Prazer estar com vocês aqui nesse encontro. Bem, há um ditado que diz que a crise gera oportunidades, mas também gera um grande sacrifício para a sociedade.
e a custo de, como disse o Fernando, de benefícios dos trabalhadores, de emprego, de novos empregos, postos de trabalho que são perdidos. E esse cenário é realmente experimentado nesse ano de 2015, nós não tínhamos ainda sentido com tanta força que ele se apresenta. Nós tivemos uma crise que foi quase que global, a de 2008, não é, Fernando?